Então vamos lá, pessoal, nós vamos fazer hoje o teste da lâmpada, tá? Esse é um teste que você vai usar para para testar a continuidade de algumas peças. Então a gente tem o suporte para a lâmpada, a gente vai usar uma lâmpada, nós vamos usar fio, vamos usar flechinhas de tomada. Então vou passar todo o material, mas antes vamos ver o esquema, tá? O esquema do teste da lâmpada. Então nós vamos ter o suporte da lâmpada, tá? Nós vamos ter aqui um suporte para a lâmpada, tá? Vamos desenhar aqui a lâmpadazinha. Então vai ser o suporte da lâmpada. Então esse suporte tem dois terminais, tá? Desses dois terminais, então, nós vamos ter também uma tomada, tá? Uma tomada onde vai os dois pinos da flecha. Então, onde vai os dois pinos da flecha. E nós vamos ter uma flecha aqui, tá? Uma flechinha aqui. Então, o fio vai vir um aqui nesse terminal e vai sair um fio neste terminal lá para a lâmpada, tá? E vir um fio aqui direto na lâmpada. Isso vai ser como se fosse um interruptor liga e desliga da lâmpada, com a diferença de que vai ter aqui uma tomada. Então, essa é a diferença. Não, em vez de ter um interruptor de liga e desliga da lâmpada, vai ter uma tomada. Então, assim que a gente vai fazer o nosso teste da lâmpada. Então, pessoal, vamos lá. O que você vai usar de material? Aqui tem uma notinha. Eu usei o fio, deu 6,50. O pino, a tomada externa também custou 6,50. O pino macho ali, dois pinos custaram 7,50. E tem o suporte para a lâmpada e já com a lâmpada junto. Vamos ver, lâmpada, isso, a lâmpada custou 7. Total deu 32,50. Dá para fazer tranquilo o teste da lâmpada. E essas ponteiras aqui você pode usar, se você não tiver, você pode usar alguma outra coisa, um metal, e isolar ele e fazer uma ponteira, algo meio semelhante. Ou até mesmo com fio rígido, você pega um fio rígido pela ponta dele, e na outra ponta você coloca o fio ali, você faz uma ponteira até mesmo com fio rígido. Então, para a gente começar, nós vamos prender primeiro o fio aqui no suporte. Aí a gente vai fazer um passo a passo assim, para que você consiga montar. Tem pessoas que já só no olhar o desenho do quadro, já vai entender como que funciona o suporte da lâmpada. Então, já vai ser mais fácil para fazer. Então aqui a gente vai pelar a ponta do fio. Primeiro vamos separar o fio. Nós vamos pelar a pontinha do fio. Pelou a ponta do fio. E aí você vai prender um em cada terminal da tomada, como do suporte da lâmpada, como a gente viu lá no quadro. Então você colocou ali. Ó, bem firme. Vamos colocar no outro. Precisa ser o suporte igual? Não, o suporte que você tiver aí, tá? O ideal é que a gente não use, né, as lâmpadas, lâmpada de LED. O ideal é essa lâmpada aqui, que é aquela mais antiga. Não é da bem antigona, mas é aquele estilo, ó. O ideal é não usar as de LED.
Então, a gente vai precisar também uma tabuinha, pode ser qualquer tábua, ou também você pode fazer direto na sua bancada de trabalho. Eu prefiro na tabuinha, porque eu levo isso daqui para onde eu quero, né? E como a gente usa aqui no curso, usa também na oficina, eu gosto de poder ter a mobilidade ali da ferramenta. Você vai prender. Precisa a parafusadeira para prender? Não, pode ser com uma chave de fenda. Você que sabe. Beleza? Fechou. Agora o que você vai fazer? Nós vamos adicionar aqui a tomada. Como se fosse um interruptor, como se eu fosse colocar um interruptor para ligar e desligar a lâmpada. Então, em um dos fios, eu vou cortar um lado só do fio. Só um fio, não os dois, tá? E eu vou fazer o seguinte, isso aqui, ó. E agora eu vou ligar essas duas pontas nesses dois terminais aqui. Então, pela novamente a pontinha do fio, descasca ela. Prepara a ponta do fio. Agora a gente vai prender nos laterais, tá? O meio é terra, não precisa ligar nada. Um aqui e outro aqui nesse terminal. Poderia ser outro modelinho de tomada? Poderia. Aqui a gente vai usar a chave de fenda mesmo, a chave Phillips, para não usar parafusadeira. Então você vai prender em um lado. Então a gente finaliza aqui. Ó, colocou a lâmpada, você vê que é minutinhos, está com uma ferramenta pronta, que vai te ajudar muito. Beleza? A primeira etapa está pronta, então agora nós vamos fazer a ponta de prova, tá? Então, para fazer as pontas de prova, vamos precisar também de um fio. Aqui eu comprei fio novo, mas você poderia usar um cabo de força, tirar um cabo de uma televisão que não usa mais, o cabo de um micro-ondas, o cabo de uma chaleira elétrica, que você não use mais, não precisa comprar novo. Então a gente vai abrir novamente aqui a outra flecha. Prender o fio. Colocar o outro terminal, outro fio no terminal. Então, qual é a função da ponta de prova? Nós vamos colocar lá na tomada e aqui nós teremos, né, esse será o nosso teste. Claro que a gente não pode nunca encostar, né, na ponta de prova com a ferramenta energizada. Nós vamos prender agora aqui, ó, essa ponteira. Então esse é aqueles kits de ponteira para multímetro, tá? Multímetro analógico, multímetro digital. E a gente tem alguns, esse aqui não dá, mas tem alguns que a gente consegue abrir aqui e aí tira todo esse fio
e solda ele direto lá dentro, mas não é o caso dessa daqui, tá? Então a gente vai apenas descascar o fio. A gente vê que esse aqui é bem fraquinho, mas não tem problema, porque a gente cuidando vai durar um bom tempo, senão depois você pode simplesmente trocar as pontas de prova, que é o que provavelmente vai estragar o restante da ferramenta ali. Só a lâmpada às vezes que queima com o tempo, mas é uma ferramenta que vale muito a pena. Então você vai fazer a emenda. Esse aqui é um fiozinho pequeno. Se você tem estanho e soldadorzinho, né, você pode fazer a solda. Se você tem o ferro de solda e o estanho. Então aqui eu estou fazendo para você entender, mas quanto mais você puder caprichar na emenda, caprichar na confecção da tua ferramenta, mais ela vai durar, vai ficar melhor, né, mais bonita. Mas aqui a gente está fazendo para poder usar nos cursos e te ensinar aqui, então a gente está fazendo mais rápido. Entendeu como é que funciona? Corta a outra. Faz a emenda do fio, tudo bonitinho. Se puder estanhar, fica melhor, mais resistente. E essa é a ferramenta, esse é o teu teste da lâmpada. Então, a ponta de prova. Tome cuidado se você energizar lá direto na tomada de luz da sua casa, aí você encostar, fecha curto. Então você vai ligar no 220 essa flecha e essa você vai plugar ali. Quando você encostar uma na outra, a lâmpada vai acender. Então, se eu quiser fazer o teste de qualquer componente para ver se está conduzindo energia, por exemplo, se eu usar um fio, eu quero ver se o fio não está quebrado por dentro, eu encosto uma ponta de prova na ponta do fio e lá na outra. Claro, eu descasco o fio, vou testar lá na outra. Se o fio estiver bom, vai acender a lâmpada. Então, a gente vai usar na prática, testar na prática, e nós vamos usar testando cada componente do micro-ondas. Então, ó, liguei o equipamento lá na energia, tá aqui a nossa extensão, as pontinhas de prova, conectou lá, olha que interessante, tá? Então nós vamos aprender que o magnetron bom traz um magnetron bom. O magnetron bom, ele não pode acender a lâmpada conduzindo dos pinos para a carcaça, tá? Esse é um magnetron que não está em curto, ó. Carcaça, ó, e os pinos, esse não está em curto, ele não pode conduzir para a carcaça, tá? Aparelho nenhum pode conduzir energia para a carcaça e peça nenhuma, ó. Tu vê a carcaça, ali é os terminais onde vai a energia, ó. Tá em curto. Todo terminal, todo aparelho que é onde entra energia conduz para a carcaça, vai dar choque na pessoa, porque está em curto, porque tem algum tipo de problema. Já o capacitor, ele não pode nem conduzir para a carcaça, que ele não conduz, ó, não está conduzindo, ele não pode mesmo conduzir, mas também não pode conduzir um com o outro, ó. Esse capacitor está em curto.
Isso nós vamos aprender na prática, nas aulas, e nós vamos ter um melhor aproveitamento. Mas aqui já deu para ver qual é a função do teste da lâmpada. E isso não quer dizer que você não precisa do multímetro. Você também precisa do multímetro, tá? Ele não vai substituir 100% das vezes o teu multímetro. Então, tu vai precisar ter um multímetro.